pior cego, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é aquele que não quer enxergar a vida real, de carne e osso, como ela se apresenta, e não como eu gostaria que ela se apresentasse. Julgo a esse momento ser acessório, sinceramente acessório, as motivações do presidente da Câmara dos Deputados que o levaram ao deferimento deste pedido de impeachment em relação à presidente Dilma. Isso se torna acessório diante do fato concreto e objetivo. Ora, como é que nós vamos questionar a legitimidade de quem deferiu, se nós não questionamos essa mesma legitimidade quando ele indeferiu as mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment que nas últimas semanas e nos últimos meses estiveram presentes na mesa e na agenda do presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, os motivos que o presidiu para chegar a essa conclusão, a mim pouco importa, o que importa são os fatos. E para além dos fatos, presidente e senadora Ana Amélia, o que nós precisamos, e julgo necessário avaliar a esse momento, são as consequências deste processo para o ambiente econômico, o ambiente político, com a respectiva e evidente repercussão, para a sociedade brasileira. Ora, nenhum de nós deve deixar de considerar essa conjuntura como uma conjuntura gravíssima, porque há uma combinação de variáveis que não se apresenta em qualquer conjuntura. Nós vivemos uma crise política que alimenta a crise econômica, vivemos uma crise econômica que alimenta uma crise política, e nós vivemos uma crise moral que deteriora todos esses valores e essas combinações ao mesmo tempo. É como se nós estivéssemos diante de uma tempestade perfeita ou de uma tormenta perfeita. Mas aí me parece que diante dos últimos fatos, diante das decisões adotadas, diante da formalização do pedido de impeachment, qual é a consequência desta decisão para o dia a dia das pessoas? O que vai acontecer com a economia brasileira se nós continuarmos assistindo a esse ambiente como se fôssemos, de certa forma, aquele violonista que ficava lá no salão central do Titanic vendo o barco afundar, como se isso não fosse com a gente? Não, senhora presidente. Eu estou fazendo essa reflexão porque me parece que nós estamos diante de fatos concretos. E diante desses fatos concretos, eu quero chamar a atenção dos meus colegas senadoras, dos meus colegas senadores, se não é o momento de nós começarmos a refletir se faz sentido o Congresso brasileiro entrar de recesso. Qual é a impressão, qual é a mensagem que o Congresso brasileiro estará dando à população brasileira? Eu coloco fogo em Roma e eu, como se diz no dia a dia, vou sair vazando como se não fosse comigo? Comunicação do impeachment foi feita. Comunicação feita abre prazo para que os partidos possam indicar seus representantes. A comissão será constituída, será eleito um presidente, será eleito um relator, há um devido processo legal, há um rito que será naturalmente obedecido para que essa comissão processante possa se instalar e os fatos possam ser apurados. O meu juízo aqui de valor não é ainda me antecipar aos fatos que levaram às denúncias do professor Miguel Reale. Não, até porque uma comissão como essa, você sabe como ela começa,
e você não sabe como ela termina, porque nenhum de nós é capaz de saber, ou tem bola de cristal para imaginar, quais são os fatos que vão se suceder durante um ambiente como esse. Nós temos uma operação Lava Jato em aberto, temos fatos e denúncias sendo reveladas. Portanto, senhora presidente, senadora Ana Amélia, eu quero chamar a atenção para esse fato. Eu acho que não há outra alternativa, não há outro caminho para o Congresso brasileiro que não a sua autoconvocação. Não tem e não faz sentido que o Congresso brasileiro se desmobilize numa quadra e numa conjuntura como essa. É como se nós virássemos as nossas costas para a população, para a angústia, para a falta de confiança e de incerteza no futuro. Portanto, estou trazendo essa reflexão a juízo das senhoras senadoras, dos senhores senadores, para que nós possamos pensar sobre isso. Ou seja, nós temos ainda 2 semanas de trabalho. Temos, portanto, 4 dias úteis para nós tratarmos de uma pauta complexa. Se não houvesse o impeachment, talvez a deterioração da economia brasileira com reflexos sociais, senhora presidente, nós vamos chegar ao final de 2015 com uma taxa de desemprego possivelmente muito próxima de 12%. Significa dizer que mais de 1 milhão de empregos desapareceram da vida dos brasileiros. Na faixa etária de 17 a 32 anos, a taxa de desemprego já está na ordem de 18% da população economicamente ativa. E aí, diante desse ambiente extremamente complexo, desafiador, o que faz o Congresso brasileiro? Entra de recesso. Essa reflexão me parece que mereça ser feita, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não apenas por nós, mas também pela Câmara dos Deputados. Eu acho que o inverso disso irá representar uma espécie de disfarçatez. Se constitui a comissão processante do impeachment, e aí 40, 50 dias depois, essa mesma comissão começa a trabalhar. A economia brasileira não suporta ficar exposta a esse nível de incerteza e de ausência de confiança, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Claro que não sou o dono da verdade, tampouco tenho essa pretensão, mas estou aqui a exercer o meu juízo de valor, estou aqui a declinar das minhas convicções e da minha compreensão para essa conjuntura que nós estamos enfrentando. Portanto, a despeito, senhora presidente, de quaisquer valores ou juízo desses valores, o que nós estamos trazendo para reflexão na tarde dessa tarde é a necessidade, no plenário desta tarde, é a necessidade de efetivamente nós avaliarmos. De minha parte, eu acho que não tem e não faz sentido o Congresso entrar de recesso. Pegará mal demais. Será um escárnio, senhora presidente, essa que é a verdade. Será um escárnio será um ato de egoísmo diante da angústia e do sofrimento e da baixa estima da população brasileira. Portanto, eu acho que nós deveríamos refletir sobre isso e acho que nós deveríamos pensar nesse movimento. Eu acho que tem sentido nós fazermos um breve período de recesso durante, quem sabe, o Natal, entre o dia 20 e o dia 30, 31, 2 ou 3 de janeiro, mas a partir daí eu acho que nós temos a obrigação de estarmos aqui no Congresso brasileiro dando conta dessa agenda que se deteriora a olho nu. Ouço com prazer o senador Medeiros e em seguida, com o mesmo prazer e alegria, o senador Moca. Muito bem colocado por Vossa Excelência, porque o país está em ebulição. A população está vendo o seu poder de compra diminuir. Nós temos praticamente uma situação inusitada. Os mais velhos tenho conversado que não vê isso há muitas décadas. E não faz sentido, como Vossa Excelência bem colocou, é como se o navio estivesse afundando e o comandante fosse tirar férias.
mesmo que simbolicamente isso pega muito mal. Aqui é a casa de onde se espera que saiam as soluções, é a Câmara Alta do país, é o Legislativo em que, no momento em que o Executivo e que outros poderes, de repente, entram em colapso, é daqui que a população brasileira espera que saia alguma coisa. E, de repente, vai se sentir órfã, porque vai ver a casa fechada e as pessoas de férias. Concordo plenamente com Vossa Excelência, parabéns por essa manifestação. Eu que agradeço a Vossa Excelência a contribuição e ouço com igual prazer o senador Ricardo Ferraz. Não sei, eu ouvi parte do pronunciamento de Vossa Excelência, mas acho que é importante, se eu estiver sendo repetitivo, eu já peço desculpa. É importante esclarecer à população que a chamada autoconvocação, ela não tem custo nenhum para o contribuinte. Quer dizer, é uma autoconvocação. Quer dizer, nós nos autoconvocamos para estar aqui no período de recesso. Eu acho que o pronunciamento que Vossa Excelência faz, ele é muito oportuno, acho que necessário, que às vezes as pessoas falam assim, autoconvocação do Congresso, mas aí vale dizer, nós vamos ter aqui sessões no plenário do Senado e os deputados no plenário da Câmara. É claro que em algum momento pode até ter a sessão bicameral, mas é fundamental para que a gente possa acompanhar e de perto todos os desdobramentos que a crise. E a crise que o país vive é fundamental, né, que o Senado da República esteja acompanhando de perto esse desdobramento, de perto e também, em havendo necessidade, fazendo intervenções no sentido de fazer com que o mais rápido possível a gente possa sair dessa crise econômica e política que o país se encontra. Obrigado à parte a Vossa Excelência. Senador Moca, eu quem agradeço a manifestação de Vossa Excelência, ela é cirúrgica. O que significa a autoconvocação? Significa que eu, Vossa Excelência, o senador Medeiros, a senadora Ana Amélia, o senador Requião e todos os senadores, em lugar de receberem em casa ou nas suas bases parlamentares ou nos seus estados, estarão recebendo para estarmos aqui em quê? Em alerta. Estarmos na nossa trincheira de trabalho. Existem circunstâncias na vida, e esta não é uma circunstância qualquer. Esta é uma circunstância que exige a mobilização do Congresso brasileiro. Senhoras e senhores senadores, nós estamos com um pedido de impeachment da presidente da República em curso. Há uma comissão processante que terá que ser constituída nos próximos dias para apuração de fatos. Eu não quero aqui entrar ainda nos valores desses fatos, não quero emitir juízo de valor ainda, como determina a Constituição Federal, como determina o regimento comum do Congresso Brasileiro. E num momento como esse, em que as pessoas estão a se perguntar qual é o horizonte, qual é o radar, qual é a direção do país, cadê o Congresso Brasileiro? O Congresso Brasileiro está desmobilizado? Não, senhor presidente. Não, senhoras e senhores senadores, eu acho que é o momento de nós sinalizarmos para a população que nós precisamos estar no nosso local de trabalho. Nós somos remunerados para isso. E nessa circunstância, sobretudo, é aqui que nós precisamos estar. Eu já tinha esse entendimento pessoal antes mesmo do fato político que se deu ontem na Câmara, que não é um fato qualquer. Não adianta querermos transformar este fato num pseudo conflito da presidência da República com o presidente da Câmara, não. Isso virou acessório. Nós estamos diante de um fato objetivo. Esse fato objetivo, o impeachment, ele tem repercussão na vida do país. Ele tem repercussão no planejamento dos governos estaduais, das prefeituras, na paralisação da pauta parlamentar. Ele tem repercussão no mundo das nações, dos mercados internacionais que estão observando o país. Escuta, há uma presidente sendo processada e o Congresso brasileiro está desmobilizado. Mas eu vou repetir aqui o que eu disse. Eu não tenho a pretensão da verdade. Eu estou trazendo aqui uma preocupação
uma reflexão que eu acho que nós precisamos fazer para adotarmos um posicionamento coletivo. Eu acho, sinceramente, senador Moca, senador Medeiros e também senador Requião, que no calor do seu silêncio, tenho certeza que está me ouvindo, para a necessidade do Congresso brasileiro se manter vivo e presente, discutindo o dia a dia do Brasil e discutindo as perspectivas e as consequências dessa crise política que se acelera e que impacta fortemente a crise econômica com reflexos sociais, sobretudo para os mais pobres, para os mais desprotegidos, para todos aqueles que necessitam do funcionamento pleno de um governo. Muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores.